Então, hoje, talvez seja a aula mais importante que a gente vai ter aqui no curso, porque vai ser a aula onde nós vamos conversar sobre, de fato, os fundamentos da teoria do funcional densidade, né? As duas primeiras aulas, a gente meio que esclareceu qual é o problema que a gente quer resolver. Hoje nós vamos falar sobre os fundamentos da teoria do funcional densidade, e nas aulas adicionais nós vamos falar vários detalhes que são necessários para a gente implementar um cálculo prático da teoria do funcional densidade. Então, só recordando, esse é o problema que a gente quer resolver. A gente quer resolver um problema quântico não relativístico de muitos corpos. Em princípio, muitos elétrons e muitos núcleos, tá? Mas a gente já viu na semana passada que a gente começa fazendo a aproximação de Bohr-Oppenheimer, onde a gente passa a ter um problema de... Vocês estão vendo os slides aí, pessoal? Sim, né? Tá ok, tá. Tem algumas pessoas que ainda estão com o áudio ligado, para todo mundo desligue o áudio para evitar que tenha ruído na transmissão. Ok? Então, quando a gente faz a aproximação de Bohr-Oppenheimer, a gente trabalha com os núcleos fixos e a gente passa a ter essa equação aqui, onde eu tenho o primeiro termo, a energia cinética dos elétrons, segundo termo, a interação dos elétrons com os núcleos, e o terceiro termo, a interação dos elétrons entre si. Ok? Em princípio, se a gente resolve essa equação aqui, a gente obtém a função de onda de muitos corpos e, portanto, e também obtém a energia total desse sistema. Então, em geral, na formulação usual da mecânica quântica, a energia é um funcional da função de onda. Ok? O que a gente vai trabalhar agora nós vamos verificar que é possível escrever a energia total de um sistema formado por um grupo de férmions interagindo entre si, como sendo um funcional da densidade, né? Onde a densidade ela é dada desta forma aqui, e o que ela representa? Ela representa a densidade de probabilidade de encontrar um elétron no ponto R. Então, a gente, ao invés de trabalhar com a função de onda, que é uma função de n variáveis, onde n, desculpa, de 3n variáveis, né? Onde n é o número de elétrons, 3n, porque a posição de cada elétron são 3 variáveis, a gente passa a trabalhar com a densidade eletrônica, que é a função de 3 variáveis do vetor R, tá? Ainda tem gente com o microfone ligado. Davi Brandão, por favor, desliga o microfone. Acho que ele deixou ali e foi tomar um café, né? Porque ele não está ouvindo eu falar. Bom, então, o que a gente vai ver nessa aula é que, em geral, para qualquer sistema, a gente determina a função de onda, a gente tem toda a informação sobre aquele sistema e, portanto, também a gente sabe a energia. Então, a energia é
funcional da função de onda, tá? O que a gente for ver, o que a gente vai ver hoje é que se eu estou interessado no estado fundamental de um sistema, a gente pode, dado a densidade eletrônica, determinar a energia, ou seja, a energia vai ser um funcional da densidade eletrônica, ok? Isso está demonstrado nesse artigo de 1964, do Pierre Hohenberg e Walter Kohn. Então, nós vamos partir desses três fatos que estão colocados aí nesse slide. Vamos, inicialmente, considerar eles como sendo fatos, tá? E depois a gente vai ver quais deles a gente precisa comprovar e quais são já mais óbvios de serem obtidos, tá? Então, o primeiro fato, vamos supor que isso é uma verdade, é um fato. Se eu estou no estado fundamental, a densidade eletrônica determina unicamente o potencial externo, tá? Lembrando, o que é o potencial externo? O potencial externo, esse aqui, tá? É a interação dos elétrons com qualquer coisa que esteja interagindo com o elétron. Em geral, vai ser interação dos elétrons com os núcleos. Mas poderia ser também, se eu tivesse um campo elétrico, se eu tivesse um campo magnético, poderia ser também a interação com algum outro potencial. Mas, em geral, vamos pensar que é a interação dos elétrons com os núcleos, esse potencial externo. Então, repetindo, no estado fundamental, a densidade eletrônica determina unicamente o potencial externo. Ou seja, se eu sei a densidade eletrônica, eu sei o potencial externo. Vamos supor que isso é verdade, no primeiro momento, depois nós vamos demonstrar isso. Ok? Outro fato número 2. Em qualquer estado quântico, então o fato número 1 vale apenas para o estado fundamental. O fato número 2 vale para qualquer estado quântico. Se eu sei o potencial externo, eu sei a função de onda de muitos elétrons. Ou seja, dado esse potencial externo aqui, eu determino a minha função de onda. Esse é o fato número 2. Fato número 1. O áudio está falhando para alguém aí? Ou está ok? Parece que está normal, né? Temos um problema pontual lá. Tudo ok, professor. Ok, obrigado, Matheus. Então, fato número 1. Se eu sei a densidade eletrônica, eu determino o potencial externo. Vamos assumir que isso é verdade. Fato número 2. Se eu sei o potencial externo, eu determino a função de onda. Ok? Fato número 3. Em qualquer estado quântico, a energia total é um funcional da função de onda. Se eu sei a função de onda, eu calculo essa integral, eu determino a energia total. Ok? Voltou o slide aí, né? Então, se eu sei a densidade eletrônica, eu sei o potencial. Tá aqui, esse primeiro passo aqui, tá? Se eu sei o potencial externo, eu determino a função de onda. E, se eu sei a função de onda, eu determino
a energia. Ou seja, se eu sei a densidade eletrônica, eu determino a energia. Em outras palavras, a energia é um funcional da densidade eletrônica. Funcional porque a densidade eletrônica também é uma função. Ok? Então, se essas três afirmações que eu estou fazendo são verdadeiras, a energia do estado fundamental, por que do estado fundamental? Porque lá na primeira afirmação, nós estamos considerando apenas o estado fundamental. No estado fundamental, a densidade eletrônica determina a energia, ou seja, a energia é um funcional da densidade eletrônica. Tá? Se essas três afirmações forem verdadeiras. Vamos ver como é que a gente prova ou como é que nós nos convencemos de que essas afirmações são verdadeiras. Bom, a primeira afirmação que eu fiz, que no estado fundamental a densidade eletrônica determina o potencial externo, ela não é intuitiva. Então, nós vamos depois provar isso. Isso é um dos teoremas de Hohenberg-Kohn. Tá? A segunda afirmação é que, dado o potencial externo, eu determino a função de onda, ela é intuitiva. Por quê? Porque pensa, por exemplo, eu tenho um sólido ou tenho uma molécula. Se eu sei a posição dos átomos, tá? E depois nós vamos ver como é que a gente determina a posição dos átomos também, mas vamos supor que eu já saiba a posição dos átomos. Então, eu tenho ou diamante ou eu tenho grafite. Então, eu sei as posições dos átomos de carbono para o diamante ou para o grafite. Então, eu resolvo a equação de Schrödinger para aquele sólido e eu obtenho a função de onda. Então, sabendo o potencial externo, eu determino a função de onda. Então, essa afirmação aqui é intuitiva, meu risquinho saiu todo errado ali, mas você está vendo o que eu quis dizer. É só eu resolver a equação de Schrödinger para que esse sistema obtenha a função de onda. Ok? E a afirmação número 3 também não requer nenhuma prova, porque essa é a forma que a gente calcula a energia total de qualquer sistema quântico. Se eu sei a função de onda, eu determino a energia. Então, a única coisa que eu tenho que provar para vocês é a afirmação 1. Se eu provar para vocês a afirmação 1, eu estou provando que, dada uma densidade eletrônica, eu determino a energia, ou seja, a energia total de um sistema no estado fundamental é funcional da densidade eletrônica. Ok? Então, nós vamos agora tentar provar essa afirmação. Tá? Para provar, eu vou apenas colocar aqui uma nomenclatura para facilitar na nossa prova. Então, eu tenho o meu hamiltoniano, que é dado por energia cinética, potencial externo e interação elétron-elétron. Tá? Eu vou chamar a energia cinética de T, a interação elétron-elétron de W, tá? E aqui a potencial externo, que é a interação dos elétrons com os núcleos, a gente já está chamando isso de V, tá? Somatória para todos os núcleos, somatória de todos os Vs, no caso seria de todos os potenciais coulombianos, tá? Então, a energia que é essa integral de conjugado de psi, hamiltoniano psi, a gente escreve de uma forma convenciona escrever dessa forma aqui. O Brad de psi, o operador hamiltoniano, o ket de psi. Tá? Isso é só uma forma de escrever essa integral de uma forma mais concisa. Então, aqui no lugar de H, eu vou colocar essa hamiltoniana aqui, ou seja, eu vou ter
a parte que é o potencial externo, que está dado aqui, e energia cinética mais interação entre os elétrons. Tá? Então, essa é a nossa energia. Estou repetindo aqui nesse slide como é que a gente determina a energia. Tá? E a densidade eletrônica vai ser dado por função de onda vezes o conjugado da função de onda integrado em todas as variáveis. Tá? Então, o que acontece? Esses dois carinhas aqui, T e W, são operadores. Então, eles vão atuar em psi desta forma. O potencial, ele não é um operador, ele só vai ser uma função que vai ser somada aqui. Então, aqui vai aparecer o psi e o psi estrela, então isso vai ser dado pela densidade eletrônica e a energia vai poder ser escrita dessa forma aqui, tá? Então, por enquanto, isso é absolutamente geral. Para qualquer sistema quântico, eu posso escrever a energia dessa forma aqui. Ok? Bom, agora, vamos supor que eu tenha um determinado potencial Vn e a função de onda do estado fundamental para Vn é essa aqui, é psi. Então, quando o potencial externo é Vn, a função de onda do estado fundamental é psi, tá? Vamos supor um outro potencial, que eu vou chamar de Vn', diferente de Vn. Por exemplo, eu tenho uma molécula, um sólido, e eu mudei um pouquinho a posição dos átomos. Então, numa determinada posição dos átomos, eu tinha Vn, e aí eu determino a função de onda do estado fundamental psi. Aí, quando eu mudo um pouquinho a posição dos átomos, um pouquinho ou bastante, não importa, né? Mas eu mudo a posição dos átomos, eu passo a ter Vn'. Aí, para Vn' vai mudar o hamiltoniano, porque mudou o Vn, né? Então, eu vou ter agora um hamiltoniano H'. E quando eu resolvo a equação de Schrödinger para esse hamiltoniano H', eu vou ter no estado fundamental uma função de onda psi' e uma energia do estado fundamental L'. Ok? Então, quando o potencial é V, eu tenho hamiltoniano H, função de onda do estado fundamental psi, energia do estado fundamental E. Quando o potencial é V', eu tenho hamiltoniano H', função de onda do estado fundamental psi' e energia E'. Ok? Mas, se eu calcular essa quantidade aqui, o que a gente sabe dessa quantidade? Se eu tivesse aqui psi', H', psi', isso seria a energia E'. E essa é a energia do estado fundamental. Ok? Para qualquer outra função de onda que eu colocar aqui, eu vou ter uma energia maior do que E'. Porque eu não estou mais no estado fundamental, né? A energia E', a energia do estado fundamental, é a menor energia possível. Ok? Então, se eu pegar agora, no lugar de psi' e colocar esse psi aqui, ó, eu coloco nessa integral aqui, esse número vai ser maior do que E', tá? Então, veja bem, né? Isso aqui a gente só estou reescrevendo como é que a gente calcula a energia. Isso aqui a gente verificou no slide passado, no último slide ali. Psi H', psi tem que ser maior do que a energia do estado fundamental do hamiltoniano H', tem que ser maior do que E', tá? Então,
Se eu colocar esse psi galinha nessa energia, o que vai mudar? Só vai mudar o V, tá? O operador energia cinética e o operador interação elétron-elétron é o mesmo, tá? Porque, em princípio, eu estou trabalhando com o mesmo número de elétrons, então isso aqui não mudou, eu só mudei um pouco a posição dos átomos. Então, como é que eu vou calcular essa integral aqui? Essa integral é calculada sanduichando o psi com o t e o w, mas aqui aparece o v'. Tá? Então, essa afirmação que está nessa linha aqui, eu posso reescrever dessa forma aqui. Essa soma dessas duas integrais é maior do que E'. Tá? Mas a energia E é dado por isso aqui. Então, se eu fizer a subtração, né, eu pego E, subtraio desta equação aqui, eu vou ter agora que E menos E' é maior do que essa integral aqui. Integral para todos os R's da densidade eletrônica V menos V'. Tá? Então, a gente chega nessa inigualdade aqui. Tá bom? Partindo simplesmente desse fato aqui, a gente chega nessa inigualdade aqui. Ok? Agora, eu poderia pegar esse último slide que eu mostrei para vocês e esse slide que eu estou mostrando agora, eu poderia trocar tudo que é linha, eu tiro a linha, e tudo que não tem linha, eu coloco linha, e repito o argumento. E aí, eu vou ter exatamente o mesmo desenvolvimento, energia E vira E', energia E' vira E, potencial V vira V', potencial V' vira potencial V. Ok? Então, essa inigualdade aqui está correta, e eu poderia repetir exatamente o mesmo argumento, e eu teria essa inigualdade de baixo correta. Essas duas inigualdades que eu estou colocando agora nesse slide aqui, essas duas afirmações aqui são corretas. Ok? Agora eu pego essa inigualdade aqui e eu subtraio desta aqui. Então, eu pego isso aqui, subtraio do de baixo. O que eu obtenho é que zero é maior que zero. Né? Então, quando a gente faz isso, a gente obtém um absurdo. Né? A gente sabe que zero não pode ser maior que zero. Então, se a gente obtém, né, numa demonstração matemática, um absurdo, significa que a nossa premissa inicial estava incorreta. Vamos voltar lá e vamos ver qual que era a nossa premissa inicial. Provavelmente a gente já esqueceu. Cadê? Deixa eu achar aqui. Nossa premissa inicial é que quando eu mudo, eu tenho um determinado V e eu mudo um V', nós estamos partindo da premissa que ele gera a mesma densidade eletrônica em toda essa nossa demonstração. Tá? Então, a minha premissa é que eu tenho um V, eu chego numa densidade eletrônica M, e quando eu mudo para um outro, para um V', que é diferente de V, eu chego na mesma densidade eletrônica. Isso a gente mostrou que, fazendo as contas, a gente chega num absurdo. Portanto, a premissa de que dois diferentes potenciais, V' e V, levam à mesma densidade eletrônica do estado fundamental, ela é falsa. Ou seja,
se eu tenho diferentes potenciais, eu tenho diferentes densidades eletrônicas, necessariamente. Nunca terei as mesmas, tá? Em outras palavras, pela nossa afirmação que ela não é intuitiva, ela está correta. Aqui. Essa primeira afirmação, aqui está mais limpo. Tá? A densidade eletrônica do estado fundamental determina unicamente o potencial externo, porque só tem um potencial externo que corresponde àquela densidade eletrônica. Então, a gente prova as três afirmações, né? As afirmações 2 e 3 não necessitam de prova, a gente prova a 1 e, portanto, a energia do estado fundamental, importante, ela é um funcional da densidade. Tá? É importante, só um detalhe aqui, que a gente está falando do estado fundamental. E também outro detalhe importante é que nessa prova eu utilizei o fato de que o estado fundamental ele é não degenerado, mas também é possível provar a mesma coisa para estado fundamental degenerado. Tá? Então, primeira afirmação importante é essa. A energia de um sistema de férmions interagentes no estado fundamental é um funcional da densidade eletrônica. Ok? É o que está escrito aqui. Essa é a primeira afirmação importante. Ok? Então, agora a pergunta é um funcional, mas qual é esse funcional? Né? Ele é um F de N. O que é esse F maiúsculo aqui? A gente, em princípio, não sabe, tá? A gente vai tentar, vai ter que fazer aproximações para chegar a esse funcional, porque esse funcional, ele é desconhecido. Então, só estou repetindo aqui, tá? A energia é um funcional da densidade, a energia é dada desta forma aqui, tá? E o funcional, ele é dado dessa forma. O problema é que a gente não sabe nem como é que a gente escreve a energia cinética dos elétrons interagentes e nem como a gente escreve a interação, todos os termos da interação elétron-elétron, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever o que a gente sabe e a gente vai colocar a nossa ignorância num termo específico desse funcional. Então, o que a gente sabe desse funcional? A gente sabe como é que é a interação dos elétrons com o potencial externo, é simplesmente a integral da densidade eletrônica com o potencial externo, tá? A gente sabe esse termo aqui, que está escrito aqui, simplesmente energia cinética, mas esse termo ele é construído a partir da energia cinética de uma partícula. Então, na realidade, esse termo é energia cinética de um sistema de elétrons não interagentes. Isso a gente também conhece. Tá? A gente sabe a interação clássica entre duas nuvens eletrônicas. Né? Se eu tiver duas nuvens eletrônicas e eu olhar a densidade dessa nuvem eletrônica em R', a interação clássica desta nuvem eletrônica vai ser essa integral aqui, que é o que a gente chama de energia de Hartree. Então, a energia de Hartree
a interação clássica. Mas a gente sabe também que está faltando coisa aqui. Está faltando coisa, está faltando, por exemplo, a interação de troca, está faltando a correlação entre os elétrons e está faltando a correção para o termo de energia cinética de muitos corpos, porque aqui a gente só tem a energia cinética dos elétrons não interagentes. Então, toda a nossa ignorância a gente coloca nesse termo aqui, que é o termo XC, X de exchange, C de correlação, energia de correlação de troca. Então, é isso que a gente não sabe, é isso que nós vamos ter que aproximar, tá? Mas é bastante útil a gente escrever essa energia desta forma, em termos que a gente já conhece e colocando toda a nossa ignorância com relação a isso nesse último termo aqui, que é o termo de correlação e troca. Tá? Então, só reescrevi aquela equação, tá? Esse é o termo que a gente não conhece, então é o mais importante da gente conversar a respeito, que é a energia de correlação e troca. Tem a forma mais interessante que eu acho da energia de correlação e troca é a seguinte: suponha que E é a energia exata de um sistema de N elétrons interagentes. Energia exata, tá? O que é energia de correlação e troca? É E menos esses três termos aqui. É tudo que a gente falta para chegar na energia exata, tá? E a gente sabe que falta correlação e falta troca, mas a definição de EXC seria a energia exata menos esses três termos, tá? Essa definição não ajuda muito, tá? Porque a gente continua não sabendo, mas significa que eu estou focando aquilo que eu não sei nesse termo apenas. Então, aqui eu estou repetindo o que eu falei, né? Essa equação que eu tenho ali em cima, ela simplesmente separa, breaks down, né? Aquilo que a gente não sabe do funcional daquilo que a gente sabe. E o que a gente não sabe, a gente chama de energia de correlação e troca. Bom, agora é o seguinte. A energia de um sistema no estado fundamental é um funcional da densidade. Tá? Então, se eu pego um determinado sistema, se eu conseguir testar todos os possíveis densidades eletrônicas, eu poderia estar pegando ali N1, N2, N3, pegando infinitas densidades eletrônicas, e para todas elas eu calculo a energia, né? Supondo que eu conheça esse termo de correlação de troca, ou eu tenha uma boa aproximação para ele, né? Hoje em dia, a gente não sabe exatamente o que é esse termo, mas a gente tem excelentes aproximações, tá? Então, suponha que eu pegue uma boa aproximação para esse termo, tá? E aí eu vou agora pegando todas as possíveis densidades eletrônicas e eu vou calculando a energia. Aí eu faço uma tabela, pego todas as infinitas, uma tabela infinita, com todas as infinitas densidades eletrônicas e todas as energias. A menor energia que eu obtiver nessa tabela é a energia do estado fundamental, porque a energia do estado fundamental é a menor energia possível para aquele potencial, tá? E o N que eu usei para calcular essa menor energia possível é a densidade do estado fundamental, N0. Escrevendo isso com uma equação, se eu derivar esse funcional para todos os N possíveis em N igual a zero, essa derivada é zero, porque ali é o mínimo possível dessa energia, que é uma funcional de densidade, quando eu derivo em relação a N, tá? Então, desta forma, a gente poderia, em princípio, calcular
a densidade eletrônica do estado fundamental. Ok? Na prática, como é que a gente faz? A gente escreve essa densidade eletrônica como uma somatória de psis. Para cada elétron do meu sistema, eu tenho um psi, tá? E aí eu somo a somatória desses psis multiplicado pelos conjugados de psis. Mas, vejam que isso parece uma solução do elétron independente que a gente viu lá atrás, mas não é. Isso é só uma forma de eu escrever minha densidade eletrônica. Porque agora, esse psi não é necessariamente a função de onda de uma partícula única. Depois, em algumas aulas para frente, nós vamos discutir isso melhor, tá? Mas, por enquanto, esses psis são apenas funções quaisquer, funções auxiliares que eu vou apenas utilizar para resolver o problema, tá? A gente vai chamar ela de orbitais, é uma somatória de orbitais, mas elas não são necessariamente, ou não são rigorosamente, as funções de onda de partícula única, ok? É só uma forma de eu escrever essa densidade eletrônica. Então, alguém perguntou na primeira ou na segunda aula sobre teoria do funcional densidade orbital free. Orbital free seria eu não fazer essa aproximação aqui. Essa aproximação, desculpa, não, isso não é uma aproximação. Isso é apenas uma expansão. Só estou escrevendo essa função n, eu estou reescrevendo ela como uma somatória de psis estrelas, tá? Só estou reescrevendo. A orbital free DFT seria tentar calcular, resolver diretamente essa derivada funcional aqui, sem utilizar essa somatória aqui, ok? É uma coisa que nós não vamos falar no curso, mas só para curiosidade de vocês, já que isso foi perguntado numa das aulas anteriores, tá? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é pegar esse nosso funcional aqui e diferenciar ele em relação a n, mas escrevendo n dessa forma, como a somatória dessas funções auxiliares conjugado vezes a função auxiliar, uma para cada elétron, tá? Não vou entrar em detalhe nisso, tá? Isso está bem explicado no livro, a gente tem que colocar um constraint aí, um vínculo, né? Porque para manter o número de elétrons constante, tá? Mas o que ocorre é que, no final, a gente vai chegar nessas equações aqui. Tá? Então, agora eu tenho aqueles orbitais, são reescritos de uma forma para facilitar, para a equação ficar de uma forma mais compreensível, tá? Então, o que era psi virou φ, tá? Isso é apenas um detalhe técnico. E eu fico com uma equação que tem um termo, que é o termo de energia cinética dos elétrons não interagente, eu tenho o termo que é o potencial externo, eu tenho o termo de Hartree, que é a interação de um elétron com todos os outros elétrons, mas essa é a interação clássica, e eu tenho a interação de correlação e troca, que é tudo que eu preciso incluir nessa equação para que eu tenha para que eu tenha, de fato, um comportamento de muitos corpos, tá? Então, se eu soubesse esse termo VXC exato, isso aqui seria exato, eu obteria esses psis, e somando para todos os estados ocupados, psi estrela, eu teria exatamente a densidade eletrônica do estado fundamental. Se eu tiver uma excelente aproximação, eu vou ter uma excelente aproximação para a densidade eletrônica do estado fundamental.
onde esse VXC é o potencial de correlação e troca, que é dado pela energia de correlação e troca derivada em N, e essa derivada é calculada no ponto NR. Tá? Então, essas são as equações de Conchamp, e vejam que elas parecem muito, parecem muito com equações de partícula única. Bom, então nós vamos continuar a partir daqui, na segunda metade da aula. Eu queria abrir para perguntas a respeito dessa primeira metade, aí a gente dá um pequeno intervalo e volta na segunda aula. Então, se alguém tiver perguntas a respeito dessa primeira metade da aula, pode colocar a pergunta pelo chat, por favor. Tá bom, pergunta da Josiane, que inicialmente eu defini a densidade eletrônica como uma integral, e agora eu defino como um somatório, tá? Aquela densidade eletrônica no início, aquilo de fato se eu souber a função de onda do sistema de muitos corpos, eu utilizo aquela densidade eletrônica, aquela equação, aquela integral para calcular a densidade eletrônica, tá? Mas a gente não vai determinar a gente não vai determinar a função de onda. A gente vai resolver essas equações aqui de Conchamp, tá? Resolvendo a equação de Conchamp, a gente vai obter esses φs e a gente vai somar esses φ estrela para todos os elétrons do sistema, tá? Ocupando os níveis de menor energia, e aí a gente obtém a densidade eletrônica. Então, de certa forma, essa pergunta da Josiane é a pergunta central da teoria da funcional densidade. Se eu não uso o DFT, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar a função de onda do sistema de muitos corpos, o que é uma tarefa extremamente difícil. Eu consigo fazer isso para moléculas pequenas, usando Hartree-Fock e incluindo a correlação de alguma forma, por exemplo, fazendo interações de correlações, tá? Mas a DFT nos propõe uma outra forma. Resolva a equação de Conchamp, obtenha os φs e some φ estrela para todos os elétrons do sistema, né, os N estados de menor energia. Ok? O que é exatamente a correlação eletrônica? Mateus, a correlação eletrônica, né, no fundo, todos os efeitos de muitos corpos que são quânticos, mas que não são relacionados ao efeito de troca, né? Então, a gente escreve essa energia aqui como energia de correlação e troca. A energia de troca, a gente já viu na aula passada. A energia de troca, ela está relacionada com o fato de que a função de onda de um sistema de muitos férmions tem que ser antissimétrica, e daí vem o termo de troca, ok? Então, a energia de troca é um termo eminentemente quântico, mas tem outras correções quânticas, né? Por que tem outras correções quânticas? Porque você está tentando resolver um problema de muitos corpos numa equação que a gente chama de equação de campo médio, em que essa interação de muitos corpos aparece como um potencial efetivo. Então, todos os outros efeitos quânticos que forem aparecer, a gente chama de correlação. Pergunta do Helder. Exatamente. Se eu troco... Pergunta do Helder, né? Ele está perguntando, quando eu troco ali, eu tenho psilinha, H, psilinha, isso é maior do que E, porque E é a energia do estado fundamental para o hamiltoniano H. Então, E é igual psi, H, psi.
qualquer outra função de onda que eu colocar ali, eu vou obter uma energia maior. Então, se eu colocar psilinha, eu vou ter psilinha, H psilinha, maior do que E. Já está incluindo a aproximação de elétrons independentes? Na aproximação de elétrons independentes, eu tenho, os elétrons não interagem entre si, tá? Então, aqui eu tenho interação dos elétrons clássica, que é o potencial de Hartree, e eu tenho interação entre os elétrons, as contribuições quânticas para essa interação, que é o potencial de correlação e troca. Ok. Wellington. Como explicar a afirmação de que os observáveis físicos serão funcional da densidade? Pelo seguinte, em princípio, se você tem a densidade eletrônica, né, e estou falando sempre aqui do estado fundamental, se você tem a densidade eletrônica, em princípio, você determina o potencial externo. Se você sabe o potencial externo, em princípio, você poderia determinar a função de onda de muitos corpos. Então, em princípio, você poderia ter todos os observáveis físicos, tá? Mas na prática não é assim, quer dizer, a gente vai ter na prática a densidade eletrônica do estado fundamental e também alguns outros observáveis a gente vai conseguir determinar. Mateus, um exemplo de outros efeitos quânticos que aparecem como correlação, né? Você tem, por exemplo, correlações entre os elétrons, né? O que a gente está fazendo aqui, a gente está considerando que um elétron, ele está interagindo com o conjunto dos outros n-1 elétrons, tá? E essa é a aproximação que vai fazer com que apareça isso que eu estou chamando de outros efeitos quânticos. Não, Jorge, não tem, por enquanto, ainda não falamos de correlação relativística, tá? Então, o efeito spin-órbita seria um termo adicional nas equações de Conchan que eu não falei ainda. Então, por enquanto, o que a gente tem só vale para sistemas não relativísticos. Se der tempo, eu falo um pouquinho como é que a gente inclui o termo de spin-órbita na equação de Conchan. A Josiane está perguntando se os autovalores da equação de Conchan são as energias reais dos elétrons, tá? Não são, Josiane. Nós vamos discutir isso um pouquinho mais para frente, mas a resposta curta é não são, mas em boa aproximação são, tá? Mas nós vamos ter, não sei se na próxima aula ou na semana que vem, nós vamos conversar um pouquinho exatamente sobre esse tema que é muito importante também. É isso mesmo, Glória. A equação central são as equações de Conchan. Então, nessa formulação que a gente vai falar aqui na aula, que é a formulação que não é a formulação orbital free, que é a formulação usual do DFT, são essas equações de Conchan que a gente resolve quando a gente está fazendo um cálculo DFT. Mais alguma pergunta sobre essa parte, pessoal? Tá bom. Então, quem lembrar de pergunta aí durante o intervalo, pode fazer a pergunta no final da aula. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. A gente volta às 3 horas, tá? Faltam alguns minutos para as 3. Às 3 horas a gente volta com a segunda parte da aula. Até daqui a pouquinho.